Salve Maria Imaculada, boa e santa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a este canal. Eu me chamo Leonardo, para quem não me conhece e para quem me conhece também. E este é um canal católico que mais pretende abordar a respeito sobre histórias, né? Estamos aí a tratar da história sagrada e terminamos uma série de lives, né, sobre a Judéia, ali, a província romana, dos anos 44 a 66, né? E estamos prosseguindo com este trabalho, né, agora numa nova série que eu estou abrindo aqui de vídeos, né, de lives, a respeito da Guerra dos Judeus. Não sei até quando isso vai, né? Eu não sei até quando isso vai durar. Mas também não estou com muita pressa, né? Tem muita coisa para a gente analisar. Eu basicamente vou analisar ali texto por texto, né? Para ver todos os pormenores da Guerra dos Judeus. Hoje a gente vai fazer o tema preliminar ali, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui no áudio, tá tudo bem? Ok. Hoje é só o tema preliminar, né? Que eu vou abordar o que eu não abordei na live passada, que ainda é continuação daquela, né? A gente vai tratar hoje sobre a perseguição, né, lá dos cristãos, sobre César Nero, e os sinais, né, os presságios ali que aconteceram ali antes da guerra, né? A gente vai ver esses detalhes hoje mais pormenorizados e uma visão ali geral do que vai ser toda essa guerra dos judeus, né? Em resumo, ali das palavras do próprio Eusébio de Cesareia, né? Então, eu já preparei todo o material da aula de hoje, né? Para quem gosta desse tipo de conteúdo, né? Deixa o seu like aqui e se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações e divulgue, né? Compartilhe nas redes sociais para que mais pessoas possam estar tendo acesso a este conteúdo, né? Eu criei o link, o grupo também do Telegram, né? Para divulgar o material apresentado nas lives, né? Então, eu deixo o link na descrição do vídeo, né? Para quem quiser estar entrando no grupo aí do Telegram para estar recebendo os PDF dos materiais, né? Assim também como os links, né? Das lives, tá bom? E é isso. Acho que o que eu tinha que apresentar era isso. Então, agora a gente vai ao o que mais interessa, né? E é o que nós mais sabemos fazer de melhor. Então, vamos lá. Como vocês podem perceber, né, eu mudei um pouco o cenário para a gente começar essa nova série, né? Essa série Guerra dos Judeus aí que não sei até quando vai. Está em aberto, né? E eu não pretendo resumir muito bem as coisas. Eu pretendo analisar por menor cada texto ali, tá bom? Então eu vou abrir o meu querido PDF, né? Que eu preparei para a aula de hoje. Tem coisa boa para hoje, viu? Muito interessante. Aqui. Vou só abrir ele aqui. Ok. Então tá, né? A Guerra dos Judeus ali. A gente vai abordar todo esse período aí do ano 66, né? Quando estoura a rebelião ali dos judeus, até o ano 73, né? Hoje a gente vai dar uma preliminar ali ainda dos acontecimentos que antes disso, né? E eu fiz até um resumo aqui da aula passada do tudo que a gente já revisou, né? Das lives aí precedentes, do ano 44 ao ano 66, né? Então eu vou ler esse resumo aqui para a gente ficar por dentro, tá? Quem quiser reconferir as aulas, né? Isso aqui é só um resumo do que eu já passei. Está aí na série da Judéia, né? Província Romana Restaurada, do 44 a 66. Tudo isso aqui que eu fiz o resumo, beleza? Então, ali, né? Revisão extraída do livro 2º da Guerra dos Judeus, né? Então, a gente teve a morte do rei Agripa I, né? No ano 44 depois de Cristo. Depois, ali, o seu filho Agripa II, que era o seu herdeiro, né? No trono. Nesse tempo ele ainda era muito pequeno, né? Muito jovem, e o imperador Cláudio, então, reduziu a província de novo ao Império Romano, né?
Então, enviando para lá, o procurador cuspiu o fado, né? Então, começa aí a série dos procuradores romanos, ali que depois de Tibério Alexandre, que é seu sucessor, né? Eles, segundo o próprio Flávio Josefo, né? Seriam ali tempos de paz, entre aspas, porque a gente já viu como é que foram esses tempos de paz, né? No tempo de cuspir o fado, por exemplo, né? Existia lá uma séria polêmica entre os judeus que habitavam ali no Jordão, né? E os de Filadélfia, com relação aos limites da aldeia de Nia. Os judeus pegaram em armas, né, e mataram vários judeus de Filadélfia. Cuspiu o fado, pôs ordem na província. Condenou à morte Anibal e exilou Arerã e Eleazar, né, os principais autores dessa sedição. Prendeu Ptolomeu, chefe dos ladrões, que haviam causado muitos males aos idumeus e aos áreas. Nesse tempo, Herodes, irmão do rei Agripa I, obteve de Cláudio poder sobre o templo, né? Ele tinha um poder sobre o templo, poder sobre o tesouro sagrado e poder de mudar o cargo do sumo sacerdote, né? Nesse tempo também, ali no ano 46, vai aparecer o Teudas, né? O mago e falso profeta, o falso Messias, né? E no tempo de Tibério Alexandre, seu sucessor, né? Mais 2 anos ali, veio aquela fome sobre Cláudio, né? Na Judéia ali, na qual a rainha de Abidiene, né? Mostrou sua caridade. Mandou crucificar Tiago e Simão, né, filho de Judas o Galileu, nesse tempo, né? Aí no tempo de Ventídio Cumano, né, ali do 48 a 52, aconteceu a primeira abominação da desolação, né? Cerca de 30 mil judeus ali morreram, né, massacrando-se, né, ao tentar fugir do templo, porque eles ficaram assustados ao ver aquele tanto de soldados indo para a Fortaleza Antônia, né? E a revolta dos judeus com um soldado romano, né, que rasgou o livro da lei de Moisés aqui depois. Para evitar uma revolta, né, Cumano mandou matar o soldado, e também aconteceu uma grande divergência entre os judeus e os samaritanos, né, onde vários judeus foram mortos. Os judeus, para se vingar, chamam em seu auxílio um tal Eleazar, filho de Dineu, que era um ladrão. E Ano se escondia nas montanhas, incendiando as aldeias e devastando também. Dependentes de Samaria. Desde então, a Judéia ficou cheia de ladrões, né? Ali no tempo de Marco Antônio Félix, né, de 52 a 60, 8 anos aí, o Agripa II obteve as tetrarquias de Filipe e parte da de Lisânias, né, mas ele perdeu o reino da Calcida. Em 54 morre o imperador Cláudio, né, e sucede César Nero. Sua selvageria, né, que a gente está no começo, e a gente vai falar mais nessa live hoje sobre a selvageria dele, principalmente também ali na perseguição dos cristãos. Outros ladrões aparecem em Jerusalém, né, os chamados sicários. A gente viu, né, a referência ao punhal que eles usavam, né, que era um punhal curvo e pequeno que eles escondiam debaixo da roupa e até nas mãos. E eles se amontoavam mais na época de festas, né? Eles se misturavam entre o povo e causava bastante mortandade ali, né? E se misturava no meio do povo que ninguém sabia quem era quem que causou aquilo, né? Então, assassinaram Jonatas, né, o sumo sacerdote. Todos esperavam a morte a cada instante. Os sicários matam até mesmo no templo, causando outra abominação, né? A Judéia se enche de falsos messias e falsos profetas que levam ao deserto com promessas de que Deus faria ver por meio de sinais extraordinários, né, que os queria libertar da escravidão. Nesse tempo que aparece o falso messias egípcio, né, o que se destacou ali naquele tempo, um falso profeta egípcio, que era um impostor, de tal modo fascinou o povo, que chegou a reunir perto de 30 mil homens. Levou-os para as montanhas das oliveiras e, acompanhado por algumas pessoas que confiavam nele, marchou contra Jerusalém, com o fim de expulsar de lá os romanos e de se apoderar da cidade e lá estabelecer o seu trono. Então, isso aqui era o Messias que os sicários e os zelotas esperavam, né? Eles queriam um Messias ali que fosse se libertar dos romanos e estabelecer uma nova dinastia, né? São Paulo, né, apóstolo, é julgado por um sinédrio ali, nesse tempo, passa pelo processo diante de Félix e é mantido encarcerado em Cesareia durante 2 anos. Né? Nesse mesmo tempo, acontece uma grande perturbação em Cesareia entre os judeus e os sírios, né, da região, brigando pela precedência da cidade.
Os supremos sacerdotes iniciam uma luta contra os sacerdotes ordinários, chegando a pedradas, né? Alguns morrem de fome devido ao dízimo deles serem roubados, né? No tempo de Pórcio Festo, ali 60 a 62, São Paulo, diante dele, apela para César, né? E é enviado a Roma, onde passa 2 anos inteiros em liberdade. A Judéia é cheia de sicários e falsos messias e falsos profetas. Nesse tempo se destaca outro impostor, o Mago, que levava ao deserto prometendo livrar de todos os males. Prendeu e mandou matar um grande número daqueles ladrões. Os sírios obtêm do imperador a revogação do direito de burguesia dos judeus na cidade de Cesareia. Isso foi a semente da guerra judaica. No tempo de Albino, 62 a 64, Festo morreu. E Albino ainda não havia chegado à província durante o tempo de anarquia, né? Hanan ben Hanan, que foi o sumo sacerdote daquele tempo lá, eleito pelo Agripa II, fez um sinédrio e julgou a morte de apedrejamento a Santiago Justo, né? Por esse motivo, Agripa II lhe retira o cargo de sumo sacerdote, né? Um certo sacerdote de nome Ananias, que se destaca ali, Albino, sabendo que Gércio Floro viria para substituí-lo, né, mandou trazer todos os prisioneiros, matou os verdadeiros culpados de crime capital, mandou para a prisão os que lá tinham sido postos por crimes leves e esvaziou a prisão de ladrões, né? A Judéia se encheu de ladrões. Mudança nas leis levíticas do templo. Nesse tempo, as obras do templo são concluídas, né, em 64, com exceção de uma galeria do lado do ocidente que ficava em um profundo vale. No tempo de Gércio Floro, né, que a gente vai adentrar, devido à sua tirania, vários judeus são obrigados a abandonar o país. Ele é a causa porque os judeus pegaram em armas para a guerra começar no ano 66, no 12º ano de César Nero. A gente irá continuar essa história. Então aqui, meu povo, um belo resumo aí de tudo que a gente reviu aí nessas lives anteriores, tá? Se não me engano, eu dediquei 4 lives para abordar toda essa história aí. E aqui são a lista dos sumos sacerdotes que a gente viu até então, desde os anos 44 ali, né? Sobre Agripa até o último ali, né? Que ainda vai ser eleito pela facção dos Zelotas. Então, Simão Cantara, né? Filho de Boetos ali. José, filho de Caneu, depois Ananias, filho de Nebedeu. Jonatas, sumo sacerdote, Ismael, filho de Febeu, José, Cabi, Ben Simon, Hanan ben Hanan, que estava ali, né? Josué ben Damneus, né? Jesus ben Gamaliel, e Matatias ben Teofilon, e o último ali que vai ser eleito pela facção dos Zelotas, né? Que vai ser o Fanias ben Samuel, que vai ser no ano 67, após ali a dominação dos Zelotas. Então, aqui temos Nero, né? Nero toca a lira enquanto Roma ardia, né? Infelizmente, a foto aqui, não sei o que aconteceu, que deu erro na foto e ela não saiu, né? Mas é a foto que vai estar na capa do vídeo, beleza? Então, Nero tocava a lira enquanto Roma ardia. Essa é a famosa frase de Suetônio, né? Então, ali, ano 64 depois de Cristo, né? Grande incêndio em Roma foi a causa da perseguição de César Nero aos cristãos. E é isso que a gente vai ver agora com mais detalhes, esse incêndio em Roma, né? Ali, que foi descrito ali por Tácito, né? Nos seus anais, no livro 15, dos versos ali 38 ao 44. Óbvio que eu não coloquei todo esse texto aqui, né? Porque é demasiado longo, mas as partes principais para a gente poder compreender eu coloquei. Eu vou ver se eu procurei no Google o PDF desse livro, tá? Ele existe, é muito fácil de encontrar. Só colocar Tácito, Anais, né? De Tácito. Eu vou deixar ele na descrição do vídeo. Então, o que é que vai dizer Tácito, né, ali sobre o grande incêndio de Roma, né? Seguiu-se logo um grande desastre, né, o qual, se foi casual ou obra da malícia de Nero, ainda hoje não é fato certo, né? Então, se foi Nero ou foi algo assim, obra do acaso, ninguém sabe o certo de onde começou esse incêndio, né? Porque uma e outra coisa a gente lê nas histórias, né? Então,
Foi um fogo o mais horroroso e o mais devastador de todos quantos nos tempos passados se tinha visto em Roma. O incêndio começou na parte do circo, né, que está contígua aos montes Palatino e Célio, e dando nas lojas aonde se encontrou bastante matérias, combustíveis. Apareceu logo com tal violência, ajudado pelo vento que tomou todo o espaço do circo, em que os palácios não tinham pátios em roda nem os templos muros algum. E, enfim, nada havia que o pudesse retardar, estendendo-se depois com grande ímpeto e passando ora das planícies às alturas, ora destas aos baixos da cidade, antecipou com a sua incrível rapidez todos os remédios que se poderiam aplicar, né? Porque achava todas as facilidades possíveis dentro de uma capital que, como a antiga Roma, constava de ruas estreitas e de quarteirões muito extensos. Além disso, os alaridos das mulheres assustadas, os muitos velhos e crianças e a imensa gente que corria ou para salvar-se ou para salvar os outros, que ou conduzia aos doentes ou esperava por eles, com as suas mesmas pressas ou com as suas mesmas demoras, aumentavam ainda mais a confusão e o embaraço. Muitas vezes, só enquanto olhavam para trás, viam-se cercados por diante e pelos lados, e se tinham a lembrança de se passarem aos bairros vizinhos, já também os achavam envolvidos nas chamas, não podendo, ainda que quisessem, buscar os que eram mais retirados, porque também lá encontravam o mesmo flagelo. Sem saberem, afinal, nem que perigo evitassem, nem que asilo fosse demandar, ficaram em montões pelas ruas ou deitados pelos campos. De sorte que uns, havendo perdido toda a sua fortuna e não tendo já com que se poder alimentar, e outros com a dor de terem visto morrer os seus parentes sem lhe poderem acudir, entregavam-se voluntariamente à morte, ainda quando tinham meios de evitá-la. Ninguém mesmo se atrevia a impedir tanto mal, porque ou se ouviam os gritos ameaçadores de muitos, que já estavam preparados para estovar que tal intentava, ou se viam outros aumentar o incêndio com fachos acesos, que publicamente arremessavam, chamando as altas vozes que tinham ordem para isso, ou fosse para assim roubarem melhor e mais à sua vontade, ou porque realmente as ordens fossem verdadeiras, né? Nesse mesmo tempo, César Nero se encontrava em Anzio, né? E não voltou a Roma senão quando o fogo já se ia aproximando do edifício que ele havia feito construir para unir o palácio com os jardins de Mecenas. Mas não se pôde apagar, e o palácio e o edifício, com tudo quanto estava em roda, ficaram abrasados. Contudo, né, todas essas demonstrações populares não produziram o seu efeito, porque se espalhou um boato de que Nero, no momento em que Roma estava ardendo, fora ao teatro que tinha em sua casa, e nele cantar a destruição de Troia. Né? É aquela famosa frase ali, né? Enquanto Roma ardia, Nero tocava a sua lira. Né? Então, esse Tácito fala que era um boato, né? Mas, né, não dá para acreditar nisso também, porque César Nero não estava presente durante todo esse incêndio. Como se ele soubesse de alguma coisa, né? Então, mas nem todos os... Nero, no momento, né, em que Roma estava ardendo, fora ao teatro que tinha em sua casa e nele cantar a destruição de Troia, comparando as desgraças antigas com a calamidade presente, né? Então, aqui eu cortei, né, porque o texto é muito grande, só para vocês terem uma noção assim, do que foi o grande incêndio que aconteceu em Roma ali no ano 64 depois de Cristo, né?
Então a gente passa aqui, né, já para a parte que o autor Tácito vai falar dos cristãos ali, né? Então olha só o que aconteceu com os cristãos, né? Ó, mas nem todos os socorros humanos, nem as liberalidades do príncipe e nem as orações e sacrifícios aos deuses podiam desvanecer o boato infamatório de que o incêndio não fora obra do acaso. Então, né, o Nero, de alguma forma, ele era o culpado do incêndio. Né? Então, ele tinha que procurar alguém para desviar essas suspeitas. Né? Então, assim, Nero, para desviar as suspeitas, procurou achar culpados e castigou com as penas mais horrorosas a certos homens que, já antes odiados por seus crimes, isso aqui que vai falar é Tácito, tá? Os cristãos de forma alguma eram criminosos. O vulgo chamava cristãos, né? O autor deste seu nome foi Cristo, que no governo de Tibério foi condenado ao último suplício pelo procurador Pôncio Pilatos, né? Então aqui mais um testemunho sobre Jesus Cristo, né? De Tácito, né? Eu citei esse testemunho aqui na primeira live que eu fiz lá sobre a Judéia, a província romana, só para mostrar, né, a historicidade dos fatos, né? Então, olha só, a sua perniciosa superstição, que até ali tinha estado reprimida, já tornava de novo a graçar não só por toda a Judéia, origem deste mal, ele fala mal, né? Coitado, mas até dentro de Roma, né? Onde todas as atrocidades do universo e tudo quanto há de mais vergonhoso, bem, enfim, acumular-se e sempre ache um acolhimento. Então, em primeiro lugar, se prenderam os que confessavam ser cristãos. Né? Então, você é cristão? Então eu vou te prender. Por quê? Por causa do incêndio de Roma, né? Porque Nero estava culpando eles ali, meio que pegando o bode expiatório. Né? Então, você é cristão? Então eu vou te prender. Né? Então, depois, né, de prender alguns cristãos, pelas denúncias deste, né? Ou seja, eles foram forçados a denunciar os outros, né? Uma multidão inumerável, os quais todos, né, não tanto foram convencidos de haverem tido parte no incêndio, como de serem os inimigos do gênero humano. Ou seja, isso aqui que está dizendo é Tácito, né, mas coitado. O pessoal queria convencer os cristãos de que eles eram o culpado pelo incêndio, né? E também que eles fossem o inimigo do gênero humano. O suplício destes miseráveis foi ainda acompanhado de insultos, né? Porque ou os cobriam com peles de animais ferozes para serem devorados pelos cães, ou foram crucificados, ou os queimaram de noite para servirem como de achotes ou tochas ao público, né? Nero ofereceu Nero ofereceu, né, os seus jardins para este espetáculo e ao mesmo tempo dava os jogos do circo, né? A gente vai ver que esses jogos do circo ali é onde o apóstolo São Pedro vai morrer, né? São Pedro ele vai morrer dentro do circo de Calígula, né? Dentro desse circo eles faziam jogos, faziam luta de gladiadores, né? Todos esses espetáculos. Dentre eles agora toda essa perseguição aos cristãos, né? Então, confundindo com o povo em trajes de cocheiro ou guiando as carroças, né, Cesanério. Desta forma, ainda que culpados e dignos dos últimos suplícios, mereceram a compaixão universal por se ver que não eram imolados à pública utilidade, mas aos passatempos atrozes de um bárbaro. Né? Isso que era o passatempo de César Nero. Né? Então a gente passa aqui para o texto de Eusébio de Cesaré, né, que ele vai falar sobre César Nero ali, e a sua perseguição. Né? Caiu a internet ainda, pô? A internet que tá ruim.
Deixa eu ver se está funcionando aqui. Tá. Então vamos continuar aqui, né? Depois eu vou soltar um vídeo aí bem bacana da perseguição ali dos cristãos, né? Sobre César Nero. Então, o que vai dizer Eusébio de Cesareia, ali resumindo a história de Nero, né? Quando Nero viu consolidado seu poder, começou a empreender ações ímpias, né? E munindo-se contra o culto de Deus do universo, não constitui, porém, nosso objetivo no momento registrar a perversidade de que ele foi capaz. Uma vez que foram muitos os que divulgaram a versão de seus atos, quem eu desejar poderá depreender a crueldade e a loucura deste insensato, que sem motivo acumulou milhares de assassinos. A gente já listou uma lista de historiadores, né, na live que a gente começou a tratar de César Nero, né? Se não me engano, na live 7. A sede de sangue nele chegou a tal ponto que não poupou nem parentes, nem amigos. Igualmente tratou a mãe, os irmãos, a esposa e inúmeros consanguíneos, quais inimigos particulares e públicos, eliminando-os por vários gêneros de morte. Isso aqui era César Nero. Debite-se-lhe ainda o fato de ter sido o primeiro dos imperadores, né, a mostrar-se contra a piedade para com Deus. É ainda Tertuliano quem o rememora, nos seguintes termos, né? Pesquisai vossos arquivos, verificareis ter sido o primeiro dentre os imperadores a perseguir esta doutrina, principalmente quando, subjugado todo o Oriente, mostrou-se cruel para com todos em Roma. A condenação por parte de tal chefe constitui para nós motivo de orgulho. Qualquer que o aconteça sabe que Nero não condenaria algo que não fosse um bem singular, né? É o testemunho que Eusébio cita de Tertuliano. E a gente continua aqui, né? Que ela vai falar sobre, mais especificamente, do martírio ali de São Pedro e São Paulo, né? Foi também ele o primeiro de todos os figadais, inimigos de Deus, que teve a presunção de matar os apóstolos. Com efeito, conta-se que, sob seu reinado, Paulo foi decapitado em Roma. E ali, igualmente, Pedro foi crucificado, né? De igual modo, assegura um eclesiástico de nome Caio, né? Caio ali, presbítero romano, ali no ano 199 depois de Cristo, né? Que viveu no tempo do Papa Zeferino, né? Ao discutir por escrito um probo, né? Chefe da seita dos catafrígios, fala acerca dos lugares onde foram depositados os despojos sagrados dos citados apóstolos, o seguinte, né? Então aqui é o testemunho do Caio Presbítero. Eu, porém, posso mostrar o troféu dos apóstolos. Se, pois, quereis ir ao Vaticano ou ao Viostiense, encontrarás os troféus dos fundadores desta igreja, né? Então, é a atestação histórica da fundação da igreja romana. E o primeiro papa, né? Dionísio, bispo de Corinto, né, ali no ano 170 depois de Cristo, declara aos romanos que ambos simultaneamente sofreram martírio, né, escrevendo: numa só memória, unistes o que plantaram Pedro e Paulo, em Roma e em Corinto. Efetivamente, ambos plantaram em nossa cidade de Corinto e de modo semelhante nos instruíram, e também, após terem juntos ensinado na Itália, sofreram martírio na mesma ocasião, né? Então, aqui é a foto da crucificação de São Pedro, né? Foi feita por Caravaggio. Pedro foi crucificado ali de cabeça para baixo, né? Como ele mesmo pediu para ser crucificado, porque ele não era digno, né? Dizendo ele, de ser crucificado como seu Senhor, né? E aqui você tem não apareceu a foto aqui, infelizmente, né? Com alguma edição que eu fiz, né? Era a degolação de São Paulo Apóstolo. Um quadro famoso da degolação dele, né? E aqui, né, eu separei uma imagem do que era o círculo de Calígula, né, o círculo de Calígula, onde São Pedro foi martirizado, né? Provavelmente era algum evento desses de circo, né, dentro do circo ali,
que o imperador Nero estava apresentando alguns jogos ali, né? Então, ele inaugura esse espetáculo, né? E lá ele vai crucificar o apóstolo São Pedro, né? De cabeça para baixo. Então, como vocês podem ver aqui em cima, né? Era o circo de Calígula, né? Assim. E no centro dele tinha como é que é o nome daquele negócio? Obelisco, né? Ele tinha um obelisco lá que foi feito também por Calígula. O mesmo obelisco que está hoje ali na Praça São Pedro, né? Então ele é o testemunho ali mais próxima possível do martírio do apóstolo, né? Você vê aqui depois aqui, né? Tem uma necrópole aqui, ó, próximo do circo, né? Onde era o sepulcro dos pagãos, né? Então tinha um cemitério próximo do circo de Calígula ali, né? Você vê aqui também, né, a primeira Basílica de São Pedro, quando ela foi construída, né? Sobre o túmulo de São Pedro, né? São Pedro é enterrado ali naquela necrópolis, né? E aqui tem a construção da Basílica de São Pedro. E ainda o circo ainda estava inteiro aqui, né? Ainda tinha um pedaço do circo de Nero. Depois a gente tem a Basílica de São Pedro, ali, né? Do século XVI, né? Depois de toda aquela reforma. Que ela está no mesmo lugar, né? Dali o sepulcro de São Pedro está abaixo da cúpula. Só que a praça ali, ela mudou, né? Ela está mais aqui para frente agora, aqui assim. E o obelisco também, né? Saiu do lado e foi para cá. Só para vocês terem uma ideia aí de como foi, né? Onde São Pedro morreu e onde se originou a verdadeira igreja, né? Então aqui é um mapa da igreja, né? E do Circo de Nero, onde o Circo de Nero ficava aqui. O obelisco aqui no centro, né? São Pedro morreu aqui dentro do Circo de Nero. E aqui, né, na necrópolis que tinha aqui, que era o túmulo dos pagãos, né? São Pedro foi enterrado bem aqui assim, nesse centro aqui, onde fica a cúpula, né? Então, esse é o mapa. Então, eu queria mostrar para vocês, antes da gente passar ao Fenômenos em Roma nesse tempo, né? Que foi ali no final do ano de 64, eu queria mostrar um vídeo, né? Justamente um vídeo dessa perseguição aí aos cristãos, tá? Bem legal, assim, é cruel, né? Infelizmente, mas só para a gente ter uma noção de o que era ser cristão ali em Roma no ano 64 a 68, né? Deixa eu procurar aqui. Só ocultar o PDF aqui, tá? E aqui tá Cadê o filme? Ok. Então esse é o filme, né?
Cruel, né? É isso, meu povo. Você viu que crueldade, né? Como é que foi a perseguição, né, aos cristãos ali por César Nero, né? Isso é só um pouquinho da sua brutalidade, de sua selvageria. Então vamos voltar ao nosso querido PDF para a gente dar continuidade ao nosso assunto, né? A gente vai tratar agora dos fenômenos ali que aconteceram em Roma no final do ano 64, né? Teve um incêndio, teve essa perseguição aos cristãos, né? E o que aconteceu ali de fenômenos extraordinários dentro de Roma, né? Tácito vai escrever assim, né? No fim deste ano, se fizeram públicos muitos prodígios que anunciavam desgraças muito próximas, né? Então, era público, né? Todo mundo via. E eles iam isso como um anúncio de desgraças, né? Foram como nunca frequentes os raios, né? E apareceu um cometa. Veja que interessante. Raios muito frequentes no céu e um cometa no céu, né? Vocês vão ver que vai acontecer também algo semelhante lá em Jerusalém. Presságio que Nero sempre espiava com algum sangue ilustre. Contava-se haverem se visto deitados pelos caminhos embriões humanos e de outros animais com 2 cabeças, né? Coisa fora do normal. Em terem-se achado outros semelhantes nas vítimas prenhes, né? Que é costume imolar em certos sacrifícios, né? Então até as prenhas lá estavam com isso aí também. Embriões humanos. 2 cabeças. Também se falava de um novilho nascido no território de Placênia, né? Perto da estrada pública, e que tinha a cabeça de uma coxa, né? Você vê as barbaridades. E sobre isso, consultados, né, os arúspices, né, os intérpretes lá dessas coisas aí, pagãos, né, tinham interpretado a coisa desta sorte, que o império do mundo ia ter outra cabeça, mas que não seria nem forte nem oculta, pois que o novilho tinha nascido antes do tempo e junto da estrada pública, né? Então, esses eram alguns fenômenos aí que Tácito registrou ali no fim dos anos 64. E a gente aqui vai passar para a história eclesiástica, né, ali já nos anos 66.
que ele vai citar, inclusive, Joséfo, né? Claro, ele é o que mais cita Joséfo, para dar um contexto assim geral ali desse período aqui, né? Depois, nas próximas lives em diante, a gente vai adentrar propriamente nos textos de Joséfo, analisando ali ponto por ponto, né, da história da Guerra dos Judeus. Então, Joséfo assim escreve, né, em sua História Eclesiástica, no livro 2º, no capítulo 26. Né? Os judeus declaram guerra aos romanos. Mas vocês vão ver que os romanos vêm só depois. Ademais, Joséfo anota inúmeros pormenores a respeito das calamidades que se abateram sobre o povo judaico. Né? Entre outras coisas, diz textualmente que muitos judeus de projeção, por ordem de Floro, sofreram a afronta da flagelação e na própria cidade de Jerusalém foram crucificados. Né? Gesso Floro ele era muito ambicioso, né? Muito avarento e ele era um tirano. Né? Então, querendo ou não, ele foi muito mal realmente com os judeus ali. Não fazia justiça e não botava ordem. Né? Floro era procurador da Judéia quando novamente instalou a guerra, no 12º ano do Império de Nero, né? Ali no ano 66. Diz em seguida que em toda a Síria, né, após o levante dos judeus, houve terrível tumulto. Em toda parte, gente do povo foi massacrada pelos habitantes de cada cidade, como se fossem inimigos. Né? Então, não foi só ali na Palestina, né? Na Síria, que ficava ali em cima, a Síria romana também, os judeus ali foram massacrados. Né? De tal sorte que se viam corpos insepultos, cadáveres de velhos a fazer com as das crianças, né? Então, até as crianças, né? As cidades cheias de corpos de mulheres desnudas. Toda a província repleta de indizíveis desgraças e a ameaça de futuros males, maiores ainda que as crueldades diárias. Até aqui, literalmente, é o que diz Joséfo, né? Assim foi o que sucedeu aos judeus, tá? Então, isso aqui é ali no início ali da guerra, né, dos judeus, no ano 66, e as barbaridades que já começaram ali. Né? A gente vai adentrar em mais detalhes nas lives subsequentes. Aqui a gente vai falar aqui agora dos apóstolos, né, da igreja de Jerusalém ali depois, na Judéia. Então, né, Eusébio de Cesaré, na História Eclesiástica, livro 3º já, né? Nós já estamos no livro 3 e no capítulo 5 ali. Ele vai falar aqui dos apóstolos, né? Da pregação em todo o mundo, do evangelho, e a perseguição por parte dos judeus, né? Que é uma parte muito ignorada. Para alguns é só o Império Romano ali com César Neto que começou a perseguir os cristãos, né? Não foi assim que a gente viu, né? Desde Santo Estevão, pós-Pentecostes ali, os judeus perseguiram os cristãos, né? E aqui tem um relato, resumidamente, de toda essa perseguição, né, da parte dos judeus, que foi prevista por Jesus Cristo ali nos evangelhos que a gente leu, né? Então, ora, após a ascensão de nosso Salvador, os judeus, além do que haviam ousado contra ele, armaram contra os apóstolos quantas ciladas puderam. Em primeiro lugar, Estevão foi morto a pedradas, né? No Atos do capítulo 7 ali. Depois dele, Tiago, filho de Zebedeu, né? Ali sob Agripa I, né? E irmão de João, que foi decapitado, no Atos 12. E, sobretudo, São Tiago, o primeiro após a ascensão de nosso Salvador, a ocupar a sé episcopal de Jerusalém, né? Então, foi o primeiro bispo de Jerusalém ali, que a gente leu na live passada. Ele foi morto, né, como descrito aqui, que a gente leu toda a descrição lá. Os outros apóstolos sofreram 1000 embustes, né, dos judeus, que visavam a matá-los. Expulsos da Judéia, começaram a se espalhar por todas as nações. Né? Então, aqui é o evangelho indo para todo o mundo ali, todo o ecumenê. No intuito de ensinar-lhes a mensagem com a força de Cristo, que lhes dissera, né? Ide ensinai a todas as nações em meu nome. Então, o que aconteceu ali com a igreja de Jerusalém antes da guerra, né?
Olha só. Ora, os membros da igreja de Jerusalém, através de uma profecia proveniente de uma revelação feita aos fiéis mais ilustres da cidade, receberam a ordem de deixar a cidade antes da guerra e transferir-se para uma cidade da Pérea, chamada Pela. Para lá fugiram de Jerusalém os fiéis de Cristo, de sorte que os santos varões abandonaram totalmente a régia capital dos judeus e toda a terra da Judéia. Então veja aí, né? Quem estiver na Judéia, fuja, né? A igreja fugindo. Veja que esse evento não era para os cristãos, né? A grande tribulação ali dentro de Jerusalém não era para os cristãos. Nosso Senhor Jesus Cristo alertou os cristãos. Essa profecia aqui também alertou os cristãos para eles saírem lá antes da guerra. Né? Então, não tinha nenhum cristão passou por aquilo ali. Dentro de Jerusalém não tinha nenhum. Não tem história nem notícia de nenhum cristão que estava ali durante a Guerra dos Judeus e o consequente cerco ali de Vespasiano. Então, não era para os cristãos. Os cristãos eles sofreram ali, por parte dos judeus, a perseguição. Né? E aí a tribulação dos cristãos, mas... de um modo geral, né, essas tribulações eram para aquela geração dos ímpios judeus. Né? Então, muito antes da guerra aí, né, a igreja da Judéia deu no pé, né? Eu vou sair daqui e vou para uma cidade ali, se refugiar numa cidade chamada Pala, né, na Pérea ali. Então, a justiça de Deus, né, depois que os cristãos abandonaram a Judéia, né, então a justiça de Deus atingiu os judeus, que haviam praticado tais iniquidades contra Cristo e os apóstolos, né, e esta geração de ímpios desapareceu inteiramente do meio dos homens. Né, então, em verdade eu vos digo, né, que esta geração não passará sem que tudo isso se cumpra, né, o que disse lá no Mateus 24. Então, toda aquela geração ela já desapareceu do meio dos homens. Né? Então, tudo cumprido. Né? Então, aqui é a visão de Eusébio de Cesaré, continuando no texto. Né? Resumidamente, toda a história da Guerra dos Judeus ali, né? Na visão de Eusébio de Cesaré. Ele vai resumir a história bem assim. Né? Quantos e quais os males que de toda parte se abateram sobre o povo inteiro, né? Como especialmente os habitantes da Judéia sobreviveram às maiores desgraças, quantos milhares de jovens, bem como de mulheres e crianças, né? Aí das mulheres que amamentarem naqueles dias, né? Tombaram pela espada, fome e inúmeros gêneros de morte. Quantas e quais as cidades judaicas sitiadas. Além disso, quais os males terríveis e mais que terríveis presenciados pelos refugiados, enquanto em metrópole bem fortificada, na própria Jerusalém. Teve pessoas que foram se refugiar em Jerusalém, achando que ela era uma cidade forte, que eles não iam passar pelas suas tragédias, né? Mas se enganaram. Ficaram cercados dentro da cidade e não conseguiram mais sair. O modo como se desenvolveu a guerra e quais os acontecimentos peculiares. De que modo, enfim, a abominação da desolação pronunciada pelos profetas se instalou no templo de Deus, né, outrora célebre, e ao qual estava reservada a ruína completa e a destruição final pelo fogo. Tudo isso, quem o quiser encontrará com a maior exatidão na história extraída por José. Né? Então, aqui a gente tem um resumo de toda a história ali que se passou, né, na Judéia, desde a perseguição ali de Santo Estevão, né, por parte dos judeus, até a destruição de Jerusalém no ano 70. Então aqui tem todo um resumo daqui dos 3 evangelhos que a gente leu. Né? No Evangelho de São Mateus, capítulo 24, de Marcos, capítulo 13, e de Lucas, no capítulo 21. Né? Então aqui está todo o resumo daquelas profecias. Né? E é incrível porque a gente não tem nenhum relato, né, disso aqui na Sagrada Escritura, justamente porque nenhum cristão viveu aquilo ali. Né? Quem viveu foi um judeu, que é o Flávio Josefo, né, qual ele é a fonte primária de todos os acontecimentos. Né? Então aqui é as ruínas da cidade de Pela, né, a cidade de Pala ali, que fica na Pérea. Quem quiser pesquisar sobre essa cidade, foi onde os cristãos ali saíram de
da Judéia para se refugiar lá, né, antes da guerra. Então, a gente vai passar agora para os sinais ali antes da guerra, né, para a gente concluir toda essa etapa. A gente vai lá no livro da Guerra dos Judeus agora, né? No livro 6º, né? E por que livro 6º? Porque é lá que José vai descrever exatamente os sinais ali que precederam a guerra, né? Os presságios, assim como a gente leu ali os presságios que aconteceram em Roma ali no ano 64, né? No fim do ano 64, aqui, os presságios que aconteceram ali dentro de Jerusalém, da Judéia, antes da guerra começar. Então, olha só, relatarei aqui alguns desses sinais e dessas predições, né? Um cometa que tinha a forma de uma espada apareceu sobre Jerusalém durante um ano inteiro, né? Ou seja, o pessoal olhava para o céu e via um cometa ali bem gigante em forma de espada, né? Sobre Jerusalém durante um ano inteiro, né? Um fenômeno no céu, né? Por incrível que pareça. Então, antes de começar a guerra, né, o povo reunia-se a 8 de abril para a festa da Páscoa. E pelas 9 horas da noite, viu-se durante 1h30 em redor do altar e do templo uma luz tão forte que se teria pensado que era dia. Né? Ou seja, durante a noite, né, às 9 horas da noite, uma luz ali forte brilha ali dentro no altar e no templo, né, que parecia que era dia. Então, aí vem a interpretação dos ignorantes. Né? Tinha os ignorantes e tinha os instruídos e sensatos. Então, os ignorantes tiveram como um bom augúrio, né? Mas os instruídos e sensatos, conhecedores das coisas santas, consideraram-se como um presságio do que depois sucedeu, né? Ou seja, a guerra ali e a destruição. Durante essa mesma festa da Páscoa, né, uma vaca que era levada para ser sacrificada deu à luz um cordeiro no meio do templo. Né? Você vê que tanto ali na Roma, né, acontecia aquelas barbaridades, né, animais com 2 cabeças, né, com embriões humanos. Ali o novilho ali que nasce com a cabeça de coxa, né? Então, isso aqui era mais um desses fatos extraordinários. Pelas 6 horas da tarde, a porta do templo, né, que está do lado do oriente, que é de bronze, e tão pesada que 20 homens mal a podem empurrar. Né? Então, o templo tinha portas enormes, né? Então, nem 20 homens podiam fechar uma porta daquela. Então, o que aconteceu? Ela abriu sozinha, né? Abriu-se sozinha, embora estivesse fechada com enormes fechaduras, barras de ferro e ferrolhos, que penetravam bem fundo no chão, feito de uma só pedra. Né? Então, ela abriu sozinha. Né? Os guardas do templo, né, os soldados ali que guardavam o templo, avisaram imediatamente o magistrado do que acontecera e lhe foi bem difícil tornar a fechá-la. Tá vendo? Os ignorantes, né, interpretaram-no ainda como um bom sinal, dizendo que Deus abria em seu favor suas mãos liberais, para cobri-los de todas as sortes de bens. Né? Os ignorantes aqui sempre interpretando em favor deles. Né? Porém, os mais sensatos julgaram o contrário, isto é, que o templo destruir-se-ia por si mesmo, e que a abertura de sua porta era presságio, o mais favorável que os romanos pudessem desejar. Então, todos esses sinais aqui anunciando ali todas as desgraças que iam vir sobre Jerusalém. Né? Então, aqui mais outro sinal. Né? Um pouco depois da festa, a 27 de maio, aconteceu uma coisa que eu temia relatar, de medo que a tomasse por uma fábula, se pessoas que também a viram ainda não estivessem vivas, e se as desgraças que se lhe seguiram não tivessem confirmado a sua veracidade. Antes do nascer do sol, né, antes que o sol nascesse ali, viram-se no ar, em toda aquela região, carros cheios de homens armados, atravessar as nuvens e espalharem-se pelas cidades como para cercá-las. Né? Mais outro fenômeno aí espantoso no céu, né? Como descreve São Lucas. No dia da festa de Pentecostes, né, os
os sacerdotes lá estando à noite no templo interior, para o divino serviço, né? Ouviram um ruído e logo em seguida uma voz que repetiu várias vezes: saiamos daqui, saiamos daqui, né? Eu sairia correndo de medo se eu visse um negócio desse dentro do templo, né? Saiamos daqui, eu saia correndo mesmo, que é um negócio desse. Então aqui tem outro ponto bem interessante. 4 anos antes do começo da guerra, né? O que aconteceu? A gente não relatou isso aqui, né? A gente deixou para falar tudo agora, né? Na Guerra dos Judeus, propriamente. Então, só 4 anos antes do começo da guerra, né? Sob Pôncio Festo ali, né? No ano 62. Quando Jerusalém gozava ainda de uma profunda paz e de fartura. Paz, entre aspas, fartura, entre aspas. Teve a fome ali sob Cláudio e teve toda aquela confusão que a gente já resumiu, né? Jesus, filho de Anano, que era então um simples camponês, tendo vindo à festa dos tabernáculos, que se celebrava todos os anos no templo, em honra de Deus, exclamou, né? Então, um camponês ali simples, né? Filho de Anano. Então, ele vinha para a festa dos tabernáculos ali, né? Que era celebrada todos os anos no templo. E ele exclamou ali em alta voz, né? Voz do lado do Oriente, voz do lado do Ocidente, voz do lado dos 4 ventos, voz contra Jerusalém e contra o templo, voz contra os recém-casados e recém-casadas, voz contra todo o povo, né? Vocês se lembram do evangelho lá, né, que São Mateus, que Nosso Senhor fala, né, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, né? Assim será a vinda do Filho do Homem. Então é aqui, voz do lado do Oriente e voz do lado do Ocidente. Voz do lado dos 4 ventos. Lembra dos 4 ventos ali que o Filho do Homem ia vir sobre as nuvens e ia recolher seus eleitos dos 4 ventos ali da terra da Judéia, né? Então aqui, voz dos 4 ventos, né? Interessante. Então, voz contra Jerusalém, contra o templo, voz contra os recém-casados e as recém-casadas, voz contra todo o povo, né? Que já era um anúncio das desgraças, tá? Já ali no ano 62, né? Então a gente vai continuar a história aqui do nosso querido amigo, o nosso querido amigo Jesus, filho de Anano. Parece um profeta, né? Parece uma testemunha. Então, dia e noite, ele corria por toda a cidade, né? Repetindo as mesmas coisas, né? Voz do lado do Oriente, voz do lado do Ocidente, voz do lado dos 4 ventos, voz contra Jerusalém, contra o templo, voz contra os recém-casados e as recém-casadas, voz contra todo o povo, né? Dia e noite, então, ele corria repetindo isso aí, né? Algumas pessoas de condição, não podendo compreender essas palavras, de tão mau presságio, mandaram prendê-lo e vergastá-lo, né? Dar chicotada nele. Mas ele não disse uma só palavra para se defender, nem para se queixar de tão severo castigo. Deixa eu só ligar minha bateria aqui. Então ele nem se queixava do severo castigo, né? E repetia sempre as mesmas coisas, né? Voz do lado do Oriente, voz do lado do Ocidente, voz do lado dos 4 ventos, voz contra Jerusalém, voz contra o templo,
vós contra os recém-casados e as recém-casadas, vós contra todo o povo. Os magistrados, então, pensando como era verdade, que naquilo havia algo de divino, levaram-no a Albino, governador da Judéia, né? Então, ali no ano de 62, né? Também. São Tiago justo tinha acabado de ser martirizado. Então, ele mandou açoitá-lo até verter sangue, e nem assim conseguiram arrancar-lhe um único rogo, nenhuma só lágrima, mas a cada golpe que se lhe dava, ele repetia com voz queixosa e dolorida: desgraça sobre Jerusalém, desgraça sobre Jerusalém. Quando Albino lhe perguntou quem ele era, de onde era, o que o fazia falar daquela maneira, ele nada respondeu, né? Assim despediu-o como louco, e não viram falar com ninguém, até que a guerra começou, né? Então, depois daquele castigo ali, ele não falou mais com ninguém, né? E a guerra começou. 66. Ele repetia somente sem cessar as mesmas palavras, né? Desgraça, desgraça sobre Jerusalém, né? Sem injuriar nem ofender aos que o maltratavam, tá vendo? Ele era profeta mesmo. Nem agradecer aos que lhe davam de comer também. Todas as suas palavras reduziram-se a tão triste presságio e as proferia com uma voz mais forte nos dias de festa, né? Que Jerusalém estava cheia de judeus de várias nações do mundo. Então, dessa forma, continuou durante 7 anos e 5 meses, né? Sem interrupção alguma, sem que sua voz se enfraquecesse ou se tornasse rouca. Então, de 62 a 69, ali, né, são 7 anos. Já tinha começado a guerra dos judeus, né? No ano de 66, ali, como ele falou. E ficou aí durante 7 anos, né, proferindo essas palavras aí, né? Olha só, quando Jerusalém foi cercada, viu-se o efeito de suas predições, né? Então, aqui já é o cerco de Tito, tá? Então, viu o efeito das predições dele, né? Fazendo então a volta às muralhas da cidade, ele se pôs ainda a clamar: desgraça, desgraça sobre a cidade, desgraça sobre o povo, desgraça sobre o templo. Tendo acrescentado: desgraça sobre mim, uma pedra atirada por uma máquina derrubou por terra, e ele expirou proferindo ainda as mesmas palavras: desgraça, desgraça sobre a cidade, desgraça sobre o povo, desgraça sobre o templo. Então é isso, né, meu povo? Olha só o que José conclui com toda essa visão aqui, né? O que aconteceu. Se quisermos considerar tudo o que acabo de dizer, veremos que os homens perecem somente por própria culpa, né? Pois não há meios de que Deus não se sirva para procurar-lhes a salvação e manifestar-lhes por diversos sinais o que eles devem fazer, né? Então, avisos não faltou, né? Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, com seu sermão lá do Monte das Oliveiras, a igreja ali, de fato, saiu de lá, né? Os judeus tiveram vários sinais aqui, dentre os quais a gente já leu. Os ignorantes interpretavam a seu bel prazer, né? E os sensatos sabiam, mas eles queriam pagar para ver, né? Então, só realmente se convenceram ali depois que viram a guerra começar ali, né? Então, mas assim, a gente vê o amor misericordioso de Deus, né? Que mesmo abreviando aqueles dias para mandar toda essa catástrofe para os judeus, né? Ele não deixou de alertar com sua imensa misericórdia, né? O pessoal a sair dali, né? A se refugiar e tudo mais, né? Ver os sinais e sair dali. O aviso não faltou, tá? Não foi assim algo de repente, não. Então, né? Tiveram 40 anos aí para ver sobre isso, né? Então, assim, os judeus, depois da tomada da Fortaleza Antônia, né? Os judeus eles tomaram a Fortaleza Antônia, reduziram o templo a um quadrado, embora não pudessem ignorar o que está escrito nos livros sagrados, que a cidade e o templo seriam destruídos quando aquilo viesse a acontecer, né? Mas o que os levou principalmente a encetar aquela infeliz guerra foi a ambiguidade de outra passagem da mesma escritura,
que dizia que se veria naquele tempo um homem em seu país governar toda a terra. Eles o interpretavam em seu favor e vários até mesmo dos mais hábeis enganaram-se, né? Pois aquele oráculo dizia que Vespasiano, então, fora criado imperador quando estava na Judéia. Mas eles explicavam todas essas predições segundo suas fantasias e só conheceram seus erros quando ficaram completamente convencidos da sua inteira ruína e destruição, né? Ou seja, né, o pessoal também do ramo do futurismo, né, que interpreta aí Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, jogando tudo para o futuro aí, né? Quando na realidade a gente viu aqui que está tudo lá atrás. O pessoal interpretando aí, né, segundo a sua própria fantasia, ao meu prazer. Eles só vão ficar convencidos mesmo quando eles mergulharem a fundo na história, como estamos fazendo, dos seus erros, né? Que eles só vão conhecer realmente os seus erros de interpretação quando eles mergulharem a fundo na história, né? Se forem honestos intelectualmente e verem que tudo aconteceu de fato naquela geração, e sim, é só uma questão de interpretação mesmo, que foge, né, da história. Então aqui, né, a gente finalizou a nossa live de hoje, né, aqui os romanos ali, né, durante a destruição do templo, né, você vê ali o altar dos sacrifícios ali cheio de pessoas, né, sendo mortas e sacrificadas ali. Então tinha sacrifícios humanos dentro do templo, né? Não tem uma abominação maior do que essa. O pessoal fica muito preocupado, né, achando que o imperador ia colocar uma imagem dentro do templo, que iam sacrificar porcos em cima do outro altar ali que eles iam construir, em cima desse. Se bem que isso aconteceu na época de Antíoco Epífanes, né, isso foi fato, mas foi só naquela época, né? A gente viu que a abominação da desolação nesse tempo ela foi muito mais extravagante, né? Muito mais horrorosa, muito mais brutal, né? A praça do templo ficou cheia de cadáveres. Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu queria ler Apocalipse capítulo 11. Deixa eu passar aqui para o nosso programinha. Deixa eu ver se eu consigo abrir o Google aqui. Ok. Então aí, né, Apocalipse capítulo 11, não sei se vocês estão enxergando, mas deixa eu ver se eu melhoro isso aqui. Não sei se vai dar para enxergar aí melhor. Ok, então vamos ler lá o que diz o Evangelho, o Apocalipse de São João no capítulo 11, né? Então, assim, está escrito, né? São João ali. Foi-me dada uma vara semelhante a uma vara de agrimensor, e disseram-me, levanta-te, mede o templo de Deus e o altar com seus adoradores, né? Então, São João ali, ele recebe uma vara e começa a medir o templo ali, né? O templo de Jerusalém. Então, o átrio fora do templo, porém, deixa-o de lado e não meças. Foi dado aos gentios que iam de calcar aos pés a cidade santa por 42 meses, né? O que é curioso, né? Porque dizem que o Muro das Lamentações, o muro ocidental ali, ele ficava justamente do lado do pátio dos gentios, né? E essa é uma das razões, talvez, porque ele não foi destruído, tá? Mas encobrirei as minhas duas testemunhas, vestidas de saco, de profetizarem por 1260 dias. Se alguém lhes quiser causar dano, deixa eu só tirar essa propaganda chata daqui.
Eu não gosto da Bíblia da Ave Maria da internet por causa dessas propagandas. Se alguém lhe quiser causar danos, sairá fogo de sua boca e devorará os inimigos. Com efeito, se alguém os quiser ferir, cumpre que assim seja morto. Esses homens têm o poder de fechar o céu para que não caiam chuva durante os dias de sua profecia. Têm poder sobre as águas para transformá-las em sangue e de ferir a terra sempre que quiserem com toda a sorte de flagelos. Então, a gente tem uma simbologia aqui do profeta Elias, né, e também de Moisés, né, representando ali a lei e os profetas, né, Moisés a lei, Elias os profetas, né, então a lei e os profetas ali dentro do templo de Jerusalém, que representava todo aquele sistema religioso antigo. Mas depois de terem terminado integralmente o seu testemunho, né, a fera que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matará. Ou seja, está falando justamente aqui do cerco de Jerusalém, né? A fera ali, o imperador Vespasiano, né? Quando ele é imperador na Judéia, ele sobe ali do abismo, né? E faz guerra ali, né? Faz o cerco de Jerusalém, e vence e mata, né? Destrói todo aquele sistema, né, antigo, representado ali pelos dois profetas, né? Seus cadáveres, então, seus cadáveres jazerão na rua da grande cidade, né? Jerusalém é a grande cidade, que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado, né? Então não tem dúvidas de que é Jerusalém, né? Inclusive Flávio José também chama várias vezes Jerusalém de a grande cidade, né? Naquele tempo, né? Então olha só, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações, povos ali fora de Israel, né? Virão para vê-los por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados, né? Referência ali dos cadáveres insepultos, né? Que a gente até leu ali em Eusébio, né? Muitos dos cadáveres ali também dentro de Jerusalém ficarem sepultos. Os habitantes da terra, agora que os habitantes da terra os habitantes de Israel, se alegrarão por causa deles. Se felicitarão mutuamente e mandarão presentes uns aos outros, porque esses dois profetas tinham sido seu tormento. Mas depois de 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de Deus os penetrou. Puseram-se de pé e grande terror caiu sobre aqueles que os viam, né? Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo disse que ia destruir aquele templo, o templo do seu corpo, né? Mas aquele templo físico também ele foi destruído. E depois de 3 dias e meio, outro corpo ali surgiu, né? Que foi o corpo da sua igreja, né? Então, esse sopro de vida aqui, né? Do Novo Testamento, que vem ali, né? E ressuscita, dá uma nova vida, né? Para aquilo lá, né? É a igreja. Né, mas depois de 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de Deus os penetrou. Puseram-se de pé e grande terror caiu sobre aqueles que o viam. Ouviram uma voz forte do céu que dizia: subi aqui. Subiram, então, para o céu, em uma nuvem, enquanto os seus inimigos os olhavam. Né? Naquela mesma hora produziu-se um grande terremoto. Caiu 1/10 parte da cidade e pereceram no terremoto 7.000 pessoas. As demais, aterrorizadas, deram glória ao Deus do céu. A gente vai ver que aconteceu um terremoto ali, uma tempestade brutal, no início ali da guerra civil dentro de Jerusalém. Terminou assim a segunda desgraça, e eis que depressa sobrevém a terceira. O 7º anjo jogou a trombeta, ressoaram então no céu altas vozes que diziam: o império de nosso Senhor e de seu Cristo estabeleceu-se sobre o mundo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Né? Ou seja, o milenarismo ele não existe propriamente, né? Ele é uma heresia que foi até condenada pela igreja ali, né? A partir de Santo Agostinho, que aqui prova, né? Que o reino de nosso Senhor Jesus Cristo é sobre o mundo, mas ele reina já no céu pelos séculos dos séculos. Né? Esse é o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Os 24 anciãos que se assentaram nos seus tronos diante de Deus prostraram-se de rosto em terra e adoraram a Deus. Né? Deixa eu ver se onde é que acaba aqui. Está acabando já.
dizendo: graças te damos, Senhor Deus dominador que és e que eras, e porque assumistes a plenitude do teu poder real. Irritaram-se os pagãos, mas eis que sobreveio a tua ira e o tempo de julgar os mortos, de dar a recompensa aos teus servos, aos profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e de exterminar os que corromperam a terra, né? De exterminar os judeus ali que corromperam a Jerusalém, né? Que matava santos e profetas e perseguia os apóstolos também. Abriu-se o templo de Deus, então, no céu. Agora não é mais aquele templo terreno. Esse templo terreno já acabou, né? Abriu-se agora o templo de Deus, né? No céu, e apareceu no seu templo a arca do seu testamento. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte saraiva, né? Então, acabou o templo que o São João mediu ali, né? O templo terreno, né? Como São Paulo também vai dividir lá, né? A Jerusalém terrena para a Jerusalém celestial, né? Para onde a igreja vai agora, né? Com os santos e os profetas ali também do Antigo Testamento. Então é mais ou menos isso, tá? Então eu vou encerrando a live por aqui. Eu acho que não há mais nada a apresentar hoje. Deixa eu só fechar aqui a minha tela de transmissão. Muito bem. Isso aqui é uma réplica, né, do arco de Tito. O arco de Tito ali foi um arco que, se não me engano, foi Domiciano que mandou fazer, onde ele retratou o triunfo, né, o triunfo dos romanos ali, que foi um triunfo, né, da entrada dos romanos em Jerusalém com os despojos, né, do templo ali como troféus, né, que são levados para o templo da paz ali de Vespasiano. Isso aqui é uma réplica, né, dos romanos ali carregando na menorá os utensílios do templo, né? E os judeus que foram escravos ali. Esse triunfo está no livro 7º, né, da Guerra dos Judeus. Ele retrata também sobre esse triunfo. E pretendemos chegar lá um dia, né? Tem muita coisa para a gente ver. Praticamente eu vou tentar ver os livros inteiros, né? Então tem muita coisa para a gente abordar e comentar. Eu não tenho pressa, tá? Não tenho pressa de acabar, ainda mais com as minhas ocupações, né? Pode ser que demore um pouco aí as outras próximas lives, mas a gente vai dedicar aí um tempo a esse estudo, tá bom? Se vocês gostaram deste conteúdo, né? Peço que divulguem aí, compartilhem nas suas redes sociais, deixa aqui o seu joinha, né? O seu like e se inscreva no canal, né, e divulgue para mais pessoas estarem tendo conhecimento sobre a história, né? O nosso objetivo aqui é justamente esse, né, tratar sobre a história antiga, a história do povo judeu, analisar e ver o cumprimento das profecias ali, né, naquela geração. E é isso, né? Vocês gostaram aí da nova paisagem, né? Deixa eu só tirar aqui a câmera principal para vocês verem a foto, né? Aqui é a destruição aí de Jerusalém, né? Jerusalém pegando fogo e os romanos ali do lado de fora. Então é isso, gente. Quero agradecer aí quem está acompanhando. Entrem lá no grupo do Telegram, né? Que depois eu vou divulgar o material dessa live também. E quero agradecer a todos aí pela audiência. Então é isso. Fiquem todos com o bom Deus, né? Tenham um ótimo final de semana para todo mundo aí. E paz e bem a todos. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei.